certo? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos começar. Então nós temos a esgrima, né? Que é o esporte, atualmente é um esporte olímpico. Você precisa ter a principal habilidade, né? Que são os movimentos rápidos e reflexos apurados. São valências físicas treináveis, por mais que a genética ajude, mas você consegue treinar e manter, melhorar essas habilidades. Aí nós temos que a esgrima já foi utilizada pelos nossos ancestrais como forma de combate. Então, eram confrontos de armas brancas, que eram utilizadas espadas. E esse esporte, né, a origem dele é caracterizada pela necessidade da caça e sobrevivência entre os povos. Então, a gente, além da caça sobre alimentação, a gente pensa na sobrevivência também por questões de disputas de terrenos, de reinos. Então, ela era vista como uma disputa, ela não como um esporte, questão de sobrevivência. Nós temos como modalidade esportiva, né, os primeiros registros foram no século XVI, no Egito e na Grécia. E aí as armas já eram feitas de metal. Com o passar do tempo, essa modificação continuou acontecendo. Então, os romanos modificaram a espada, tornaram ela mais espessas e menores no comprimento, automaticamente mais leve. Se eu tenho uma espessura mais fina, eu tem menos metal, ela se torna mais leve. Professora, Oi. Antes dela ser feita de metal, era feita de quê? Ferro. Ferro. Professora, por que a esgrima surgiu primeiro na Grécia e no Egito? Não, surgiu como modalidade, são registros como modalidade esportiva, tá? Sim, porque ela foi vista como modalidade esportiva no Egito e na Grécia. Lugares. Bom, eu não tenho essa informação. Porém, se a gente parar para analisar a questão da Grécia, lá é o berço olímpico, né? As competições foram criadas lá. Daí a gente pode pensar que por esse motivo ela tem como registro na Grécia. Eu não tenho essa informação agora, mas eu vou pesquisar e respondo para você depois. Tá bom, obrigada. O motivo por lá ser os dois lugares ter esse registro. Como é um esporte muito antigo, né, devido aos nossos ancestrais para a sobrevivência, então esses registros, às vezes, eles são complicados de entender, não tem uma explicação ao certo para a gente conseguir, mas eu vou tentar conseguir e passo para você. Aí nós tivemos as apresentações por gladiadores até 450 anos depois de Cristo, né? Eles utilizavam cavalos nas apresentações. Filmes mostram muito essa questão, dependendo do filme que você veja, se for de época, essa questão do gladiador em combate com cavalo. Essas apresentações ainda eram lutas ou só esgrima mesmo? Eram só apresentações, não eram como luta, tá? Aí já tinha aquela roupa, para eles na época era adequada, vamos falar assim, né? Aquela armadura, e a intenção seria no início perfurar, né, na verdade, o oponente, e depois foi mudando até chegar que seria derrubar o oponente do cavalo. Então, a cronologia ela começou ferindo, com a intenção de ferir, e depois com a intenção somente de derrubar o oponente do cavalo. Eles foram vendo que, como esporte, não tem motivo para ferir, né? Então, foram mudando as regras, até mesmo porque derrubar de um cavalo já tem um risco muito grande, né? Então, tem essas
modificações, mas com problemas ainda. Tanto é que depois parou de ter os gladiadores. Aí eu ia perguntar isso agora, se ainda existia. Que eu saiba, tá? Não. Que eu saiba, não tem. Se tiver, são só. Aí entra como apresentações. Exemplo, o Beto Carreiro. Você vai lá, o Beto Carreiro faz algumas apresentações. Professora, Pode tem falar. gente pedindo para entrar. Eu tô olhando aqui, Isso. mas o convite não tá aparecendo para aceitar. Entendeu? Por isso que saiu do. Não recebia. Não chegou para mim. Voltando, enquanto a gente vê se a pessoa se vai conseguir mandar, tem apresentações, exemplo, Beto Carreiro, né? Lá eles fazem apresentações de gladiadores, mas aí a gente sabe que é tudo como armado, né? Eles treinam para isso, ali é uma apresentação, não é uma luta, não é uma disputa. Eu já fui lá, já assisti as apresentações deles. Você já viu? Eu nunca fui, mas dizem que tem. Eu já vi algumas coisas que eu li, que eu vi na internet. E existe essas apresentações, mas ali eles são treinados para isso, né? Para apresentação, não como luta. Bom, não chegou Sim, convite. É assim mesmo? as que eu vi foram apresentações de carro, moto. Nossa, é tudo muito perigoso. Mas eles são, como eles treinam para isso, né? Eles passam lógico que eles têm o risco deles também, mas por ser preparado para isso, o risco acaba menor para eles do que a gente vê, né? Eu vou voltar então pro slide, porque não está chegando ninguém está mandando um convite aqui para eu aceitar. Tá? Se chega, chegou agora, Matheus. Eu faz o barulhinho, eu escuto, venho para cá. Dúvida até aqui? Não. Não. Tá, então vamos Não. continuar. Aí eu falei sobre a máscara que foi criada ao final, na verdade, né, do século XVIII, para proteger os olhos de acidente. Imagina uma espada perfurar, cortar. Então eles criaram a espada. Aí a gente já entra, né, com a primeira competição mundial, que foi em Paris no ano de 1921. Então eles começaram a mudar, aí sim virou exclusivamente como uma prática esportiva. A gente pode dizer que a partir de 1921 a esgrima virou de forma exclusiva uma prática esportiva, tá? Então, anos antes, as pessoas praticavam o esporte e alguns lugares tinham ainda como combate. Aí nós temos Pode falar. Essa apresentação que eles tiveram de esgrima da competição foi tipo um evento? Evento de competição mesmo, para saber quem era o melhor nessa luta. Entendeu? Nós vamos E ver. a senhora sabe mais ou menos quem foi que, que fez essa apresentação? Eu ia falar lutar, mas eles não lutam. Não, a esgrima é um tipo de luta sim, tá certo, tá? Não é errado, não. A esgrima é um tipo de luta. Só que é uma luta com espadas. Não sei quem foi. Eu vou tentar arranjar esses registros também e passo. Então, no segundo tempo, eu vou dar uma pesquisada
e eu conseguindo, eu passo para vocês lá no WhatsApp, porque eu não sei o nome dos atletas, vamos dizer assim, tá? Mas eu pesquiso e passo para vocês lá no WhatsApp. Porque alguns registros desses, quando você busca, você não acha. Né? Eu faço os textos para vocês e tento encaixar, vou pegando um pouco de cada lugar para montar o texto. E não, é muito difícil, só que se você procurar especificamente, igual você me fez essa pergunta específica, aí eu busco e passo para você. Aí a questão de curiosidade é uma coisa que eu não cobro muito. Essa questão do nome do atleta, quem foi, mas eu passo para vocês. Então, como eu falei, né, a esgrima é um esporte olímpico, a partir de 1896, ela se tornou esse esporte olímpico, e existe a Federação Internacional de Esgrima, que foi criada em 1913. Então, a gente pode observar que ela era uma luta. A partir de 1921, ela começou a ser efetivamente um esporte, deixou de ser considerado luta de sobrevivência, vamos falar assim, e é uma luta, né, esportiva, e ganhou federação, que é responsável pela estabelecer as regras desse esporte. E a gente tem a esgrima aqui no Brasil, né? Ela apareceu ainda na época do Império, no comando do Dom Pedro II. Então, época de Dom Pedro II, a esgrima chegou no Brasil. Ela cresceu aqui, né, no país, principalmente entre os militares. Era uma forma deles lutarem. Né? Lembrando da época que chegou aqui, ainda era vista como uma luta. E depois mudou, né, virando exclusivamente como esporte. Em 1927, a gente teve a criação, né, da União Brasileira de Esgrima. A União Brasileira de Esgrima, ela é responsável pelas regras, né, que rege a competição aqui no Brasil. Então, na verdade, ela foi uma união entre a Federação Paulista e Carioca. Então, tinha-se uma Federação Paulista e uma Federação Carioca. Eles uniram e fizeram a União Brasileira. Então, ela rege pelas regras aqui no Brasil. Em Olimpíada, o Brasil só estreou participando da esgrima em 1936. Tá? Então, por mais que ele virou um esporte olímpico em 1896, o Brasil só participou em 1936. E nós temos 3 modalidades. Cada modalidade, ela faz pontuação de uma forma diferente. Tá? Então, a gente vai falar sobre a primeira modalidade, que é o sabre. É uma arma leve e rápida. Tá? O esgrimista ele pode tocar o adversário com a ponta ou com a lateral da lâmina. Então, vamos entender. A gente tem 3 modalidades. A do sabre, ele utilizando o sabre, né, que é um tipo da espada, ele só pode encostar a parte da ponta ou a parte lateral, a ponta ou a parte lateral no adversário. E tem o lugar certo para marcar ponto, tá? Na questão do sabre, pode marcar ponto se encostar na cabeça, no tronco e nos membros superiores. Não vale na mão. Quando eu falo membros superiores, eu estou falando braço e antebraço. A mão não vale tocar. Então, se ele encostou a ponta do sabre no tronco, marca ponto. Tá? Se encostar na mão, é penalidade. Essa é a primeira modalidade. Pode falar. Então, existem outros tipos de espada? Sim, são 3 tipos.
Esse é o primeiro que a gente está falando agora, esse é o sabre, tá? Aí, E essas suas espadas são flexíveis? Totalmente flexíveis não, mas elas, se você encosta, ela faz uma curvatura, mas não é totalmente flexível. A gente vai ver que tem roupa especial, tudo isso. Elas têm pesos e tamanhos diferentes, que nós vamos ver também. Então, cada um, aí fica apropriado para poder saber aonde vai encostar. Exemplo, o sabre, né? Ele mede 88 centímetros e pesa 500 gramas. Então, não é uma espada, né? Uma arma muito pesada. Então, ela é curta e leve, vamos falar assim. Aí a gente tem outra modalidade, que aí já muda. A espada. Aí, quando a gente fala na espada, ela mede 90 centímetros e pesa 770 gramas. Ou seja, já é 220 gramas mais pesada do que o sabre. Quando a modalidade de esgrima é utilizando a espada, a pessoa, o lutador, né, o atleta, só pode golpear com a ponta da arma. No sabre é a ponta e a lateral. Com a espada é somente com a ponta. E a diferença é que pode tocar qualquer área do corpo do adversário. E pode marcar ponto simultâneo. Eu encostei, você encostou ao mesmo tempo. Eu encostei no teu tronco e você encostou na minha perna. Marca ponto. E assim vai. Então, o tipo de esgrima depende da sua espada? Exatamente. A modalidade que você vai praticar vai depender da arma, né, da espada que você vai usar, vamos dizer assim. A gente tem o sabre, a espada e o florete. Vai depender do tipo que você treina para você poder competir. Então, por exemplo, se eu quisesse praticar o esporte usando uma espada, aquela anterior que a senhora tinha mostrado, e O competir com sabre uma pessoa que está com uma outra espada diferente, não pode. não pode. Vai ser sempre assim. Se eu estou competindo em sabre, você vai competir. E você só pode competir com quem está com sabre. Eu estou competindo com quem utiliza a espada, você vai competir só com quem utiliza espada. Se você está competindo com quem utiliza florete, só vai poder competir com quem utiliza florete. Não pode misturar, porque as armas, além do tamanho, ela tem peso diferente. Aí você tem peso, tamanho, local para encostar, para marcar ponto. Então, tudo isso são regras. Professora, Pode falar. no sabre, no caso, não pode ter toque simultâneo igual na espada? Marcar ponto simultâneo, não se marca ponto simultâneo igual na espada. Tá? Aí são as diferenças das modalidades. Entendi. Ah, desculpa, eu não sei direito o que é. O que é toque simultâneo? Vamos lá, eu encostei no seu braço, eu tô com a espada, que é essa que eu tô mostrando agora no slide. Encostei a ponta da espada na sua cabeça. E você, ao mesmo tempo, encostou a ponta da sua espada no meu tronco. Os dois marcam ponto. Ah, sim, entendi. Simultâneo. Os dois encostaram a espada ao mesmo tempo. E a última modalidade, né, que é o florete, que é a forma mais pura do esporte e a mais difícil das armas. Então, o florete é como se fosse as armas antigas, tá? Ele pesa 500 gramas e mede 90 centímetros. O objetivo é, através de golpes, né, com a ponta, só vale a ponta, encostar apenas no tronco.
Então, o florete, quando você está na modalidade de florete, você só pode utilizar a ponta e encostar a ponta no tronco. Você não pode encostar em outra parte do corpo, não é válido. Tá? Então, a gente vê aqui a diferença dos três. Nós temos o florete, né, com 90 centímetros de comprimento, peso de 500 gramas. Os pontos são marcados apenas com a ponta da espada, somente no tronco. Então, onde está azul, para vocês entenderem, aqui do lado, aonde está azul, é onde pode marcar ponto. Tá? A zona de pontuação, a parte azul. E se você repara, ó, o cabo é diferente uma da outra. Elas têm as suas diferenças, não é apenas o peso e o tamanho. O modelo também é diferente. Quando eu estou numa modalidade de espada, é 90 centímetros, pesa 770 gramas, é a mais pesada. Os pontos são marcados apenas, né, com a ponta da espada, porém, ó, vale o corpo todo, o boneco está pintado todo de azul, então onde está azul vale marcar ponto. Então você encostou a ponta da espada no tornozelo do seu adversário, você marcou ponto, tá? Tudo de azul vale tudo. E a gente vai para o sabre, que é menor, né, tem 88 centímetros, pesa 500 gramas. Os pontos são marcados somente com a frente da espada, que é a ponta, né? E 1/3 da parte de trás, que é a parte lateral. Então, vale cabeça, tronco e os membros superiores. Aqui dá para Professora, visualizar bem a diferença dos três. Oi, pode falar. quantos pontos são necessários para se vencer uma partida? A gente vai chegar lá. Guarda um pouquinho essa resposta, tá? Que eu vou chegar nas regras. Para a gente poder seguir certinho. Mas tem que somar os pontos, né? Então, a gente soma 15 pontos, então, para acabar. Respondendo a sua pergunta, a gente soma 15 pontos para acabar a prova. Dúvida aqui? Nos tipos Não. de espada e aonde pode... Não. Essa imagem ficou bem clara, né? Bem fácil para entender. Ficou. Sim. Aí na esgrima, nós temos itens obrigatórios. Nós temos a máscara, né, que aí fala do material que ela é feita, mas o importante é, ela tem que cobrir até o pescoço, tá? Tem a luva, que é levemente acolchoada, cobre metade do antebraço. É utilizada em apenas uma mão. Então, você utiliza na mão que você está segurando a sua arma branca. Nós temos as meias, que devem vir até o joelho. Calça e blusa, que é feita de fibra para evitar a perfuração, então é um material especial. Nós temos o colete, né, que ele absorve o impacto e protege o corpo. Ele é metálico, conectado ao fio corporal. No sabre, o cobre também pega nos braços. Agora vamos entender esse fio corporal. A gente está na era de tecnologia, certo? Esse fio corporal, né, que está ligado no colete ou na parte onde pode ser tocada, se você encostar a arma que você está usando, vai acionar o painel eletrônico para dizer se marcou ponto. Então, esse fio corporal que é preso, ó, preso às costas do esgrimista, é ligado ao sistema eletrônico. Ele entra na roupa, passa por dentro da manga e se conecta à arma. Então, sempre que encostar, vai saber que foi ponto. Ele vai dar o sinal direto no sistema eletrônico. Antigamente, tinha que ficar observando. Não que não tenha juiz, né, responsável. Tem, mas a pontuação ficou muito mais fácil porque agora o sistema eletrônico atua. Legal, então no caso é mais fácil de contar os pontos, né?
bem mais fácil Mais de difícil contar o ponto. de ocorrer injustiça, né? Essas coisas. Isso, exatamente. Então fica muito mais tranquilo a pontuação. Então não tem como falar assim, marcou ponto errado. Não, encostou, vai acionar o sistema eletrônico. Mais ou menos. E se houver uma falha no sistema? Não, a gente está falando, aí a gente não está falando das falhas de sistema, né? Porque falha de sistema a gente está possível a qualquer hora. É que infelizmente a tecnologia ela é muito boa, mas também vem ser muito falha. Se ela vier falhar, existe o árbitro ali para poder tomar conta e marcar a pontuação. Mas ele é mais fiel, né? Porque é sensor, encostou. Eu nunca fui também, mas quem já foi em paintball de laser, quando é atingido, acende, faz um som, dependendo do tipo que é. Seria Professor, mais acho ou que o seu menos a som tá mesma coisa. cortando. Foi atingido, vai acionar. Pra mim O também, meu tá som tá travando. cortando? Vê se melhorou. Ainda tá E cortando um agora? Vê se pouquinho. melhorou. Aí acaba sendo a internet que acontece, muita gente usando, a internet Agora, acaba falhando um agora pouco. tá dando pra ouvir Mas direitinho. qualquer coisa. Melhorou? Aham. Ah, então tá bom. Deu para entender? Se o sistema falhar, tem o árbitro lá para poder dar Sim. continuidade. Mas Sim, acredito que entendi. é muito difícil lá nessa questão, tá? Então, esse é um material obrigatório, uso obrigatório. Aí, de novo, a zona de pontuação, para ficar bem entendido, a espada é o corpo todo, sabre parte superior, né, da cintura para cima, exceto as mãos, e o florete apenas o tronco. Aí nós temos a pista, né? A pista possui 1,5 m a 2 metros de largura e 14 metros de extensão. Existe uma linha que divide em dois lados iguais, né? Linha como se fosse a linha central. No fundo de cada área, há 1,5 m a 2 metros, em que o esgrimista ele não pode entrar, né? Vamos dizer, estou atacando vocês, você está nessa área, eu não posso te atacar. É como se fosse um recuo para você, para o esgrimista não ser atacado. Lógico, não pode ficar só na defensiva, tem que atacar também. Aí a gente entra em regras básicas. A duração. Eles são separados por 3 tempos de 3 minutos. Então, automaticamente, é melhor de 3, né? Porque não tem como empatar. Vence quando o atleta alcança 15 pontos ou mais próximo disso. Digamos que está acabando o tempo. Vocês fizeram 14 pontos. Eu fiz 8. Quem estava mais próximo? Quem fez 14. Então, a vitória dá para quem estava com mais pontos, caso não consiga alcançar os 15 pontos. Professora, numa Tá partida, empatado. um juiz pode interferir? Interferir de qual forma que você está perguntando? Se tiver algum erro, vamos dizer, se você estou só na defensiva, né? É isso que você quer saber? Se ele pode interferir nisso? Sim. Se o jogador o atleta estiver só na defensiva, ele vai ser punido, né? Porque não pode. Então, isso tudo vai ser influenciado. Eu botei para vocês aqui regras básicas, mas as regras vão muito além do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, o árbitro, ele é principal ali, ele é o responsável para manter a luta, né, dentro das regras. Então, ele pode interferir. Se ele está vendo que tem alguma irregularidade, ele pode interferir, sim, sem problema nenhum. Existem penalidades? Existe sim. A gente vai falar algumas mais para frente. Está empatado, né? 15 a 15.
Então, vai dar mais 1 minuto até que alguém marque ponto. Então, pode acabar em 20 segundos, em 5 segundos. Tem mais 1 minuto. O primeiro que marcar ponto, em caso de empate, ele vai ter ganho aquele tempo. É supervisionado por um árbitro e alguns auxiliares. Então, não é porque tem a questão do sistema eletrônico que aboliram os auxiliares dos árbitros. Eles continuam ali, igual eu não vi quem foi que perguntou, só ouvi a voz. Caso fale, eles estão ali vendo tudo isso. Em questão de precisar interferir de alguma penalidade, eles que são responsáveis. O sistema eletrônico só está ali para auxiliar na marcação do ponto. Aí a gente vai para algumas regras que pode ter punição, tá? Durante a luta, caso o competidor em posição de ataque perda a espada, estou atacando, a espada caiu, o adversário pode efetuar um toque, que terá validade, ou seja, estamos disputando, eu e vocês, tá? Estou atacando, a minha espada caiu. Vocês podem encostar a espada em mim e marcar ponto, não tem problema. Porém, se eu estou numa posição de defesa, eu estou me defendendo e eu perco a minha arma para a luta, e só retoma, né, quando os dois estiverem em posição de combate. Então, olha a importância do árbitro aí. Ele está observando. Se eu estou na defesa e deixei a minha arma cair, ele tem que parar, esperar eu me reposicionar em posição de ataque, né? Assim como o meu adversário, para poder dar continuidade à luta. Se um dos combatentes sair da pista pela lateral, que não pode, então ele recua, né? Ele é obrigado a recuar e então poderá voltar a atacar. Então, vamos lá. Sair pela lateral. O árbitro vai parar, se ele estava atacando, ele vai parar, ele vai recuar, vai chegar mais para trás, né? E daí pode começar a atacar. Então, teoricamente, vamos dizer assim, ele começa mais atrás, ele recua, né, para poder voltar à luta. E caso fuja ou seja feita pelo fundo da pista, o adversário ganha um ponto. Então, se você fugir, né, da luta, da competição, ponto do adversário, tá? Isso é um pouquinho do que seria a esgrima. Então, professora, no caso, só marca ponto se o adversário perder a espada ou